Speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Caldeirão da Safira. Tivemos uns dias aí de intervalo por umas questões pessoais, mas já estamos de volta com os vídeos e hoje nós vamos abordar um tema bem interessante e bem polêmico. Esse tema foi sugerido antes mesmo de existir esse canal, via Instagram, pelo pessoal que me segue, só que é um tema muito extenso, onde pra gente conseguir falar sobre ele vamos ter que falar inúmeras vezes. Então vamos começar por hoje com o tema Lilith e vamos abordar alguns tópicos sobre ela. Parei aqui no caderninho os tópicos. Essa postagem foi feita no meu Facebook, onde gerou um debate muito bacana, muito interessante, opiniões muito interessantes sobre Lilith, sobre o culto, sobre como que funciona, enfim, foi muito legal. Então eu trouxe esses tópicos aqui pro vídeo pra gente poder falar um pouquinho. O primeiro tópico é se Lilith tem ligação com o pombo-gira. Bom, quem já conhece o culto de matriz africana, quem já participa do culto, entende que as pombogiras, elas são entidades do culto afro. Lilith não é uma entidade de culto afro, Lilith é uma divindade. Daí nós já conseguimos entender que existe separação desde esse ponto. O segundo ponto é que Lilith não tem manifestação, incorporação física no ser humano. E as pombogiras têm incorporação física no ser humano. Então já são dois tópicos que a gente consegue entender que não tem ligação. Eu costumo dizer que talvez essa ligação, essa junção tenha sido feita pelo arquétipo de Lilith ser um arquétipo de mulher independente, ser um arquétipo de mulher revolucionária, uma mulher decidida, uma mulher sensual. E talvez tenha sido feita essa ligação justamente pelas pombogiras em comum terem esse arquétipo. O que de fato não quer dizer que isso tenha alguma ligação. No meu ponto de vista, gosto sempre de deixar muito bem claro aqui, que o meu ponto de vista não é uma verdade absoluta, o meu ponto de vista é baseado em estudos, em coisas que eu estudo. E dentro do meu ponto de vista não se tem ligação do culto afro com a divindade Lilith. Porém, quem não concorda, quem tiver uma opinião adversa e tiver uma fonte bacana, tiver um estudo bacana, que saiba falar com propriedade aí sobre isso e tenha fundamento, por favor me envia por e-mail ou no Instagram para que eu dê uma lida e entenda um pouco do ponto de vista de vocês, ok? Inclusive dentro desse tema, algumas pessoas já mandaram mensagem me perguntando sobre uma suposta pombogira, né? Lilith, Rainha das Almas. Eu particularmente nunca ouvi falar, não acredito de fato que exista. Talvez tenha sido realmente uma ligação aí com o arquétipo de Lilith, como eu havia falado anteriormente. O segundo tópico é um tópico também muito polêmico, que eu sempre vejo essa pergunta em qualquer rede social, em qualquer grupo de estudos, que é: homens podem cultuar a Lilith? Bom, primeiro que se eu disser, ou se alguém disser que realmente só mulheres podem cultuá-la, nós estaríamos limitando a divindade ao culto feminino, e de fato isso não é real. Homens podem sim cultuar Lilith, porém nós entendemos que Lilith é representação do sagrado feminino, ou seja, Lilith tem uma ligação imensa, tem uma ligação milenar, tem uma ligação histórica com mulheres. Ela, além de ser uma deusa, ela representa o sagrado feminino. Então nós entendemos que é óbvio que mulheres conseguem ter um pouco mais de conhecimento do oculto de Lilith. Assim como existe aí as diferenças das separações de bruxas, de covens onde só tem mulheres, de maçonaria onde só tem homem, também existe o culto a uma divindade que possui um arquétipo feminino. Um outro tópico muito interessante também, que inclusive eu respondi no Facebook para uma amiga que eu tenho lá, é que se mulheres que cultuam Lilith atraem homens lixo, né, uma força de expressão aí. E na verdade o que eu posso dizer é que isso é completamente balela, não existe isso. Eu costumo dizer uma coisa que é bem interessante, que vocês devem anotar isso e dar uma estudada, que é muito mais fácil culpar a espiritualidade de algo do que admitir as falhas. E a gente vê isso o tempo inteiro. As pessoas culpando a espiritualidade, algo que fez, isso está acontecendo comigo porque tal coisa não deu certo e tal. E na maioria das vezes a gente entende que isso é culpa nossa mesmo, isso é culpa do próprio ser humano, que comete falhas, que planta e colhe lá na frente. E muitas vezes culpa a espiritualidade por não querer assumir algum problema.
Então, assim, tanto eu com essa experiência quanto inúmeras mulheres que trabalham junto comigo aí, tanto dentro do nosso coletivo, eu posso afirmar para vocês que isso não é verdade. Lilith torna uma mulher com mais olhares, né? Com mais, como é que eu vou dizer, magnetismo. Agora, essa opção de escolher o boy lixo ou um boy bacana fica para você. Você não pode culpar a divindade, a espiritualidade, a entidade, você não pode culpar a espiritualidade por alguma coisa que você que tem culpa, por você ter escolhido. Então isso é uma balela, isso é uma inverdade. Se você tem atraído esse tipo de homem, se você é homem e tem atraído esse tipo de mulher, comece a pensar o que você tem oferecido. Sabe aquela história de você atrai o que transmite? Comece a pensar por esse lado. E se você atrai esse tipo de gente, não é o tipo de pessoa que você quer se relacionar, ignora, procura outro tipo de pessoa. Mas a espiritualidade não tem culpa da sua falha, ok? O próximo tópico, que inclusive me rendeu uma remoção de um grupo aí no Facebook, eu fui excluída de um grupo no Facebook por ter manifestado uma opinião adversa à administradora do grupo. Se uma mulher, após começar a cultuar Lilith, se transforma em uma mulher promíscua, essa palavra foi usada, promíscua. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que esse rótulo que foi criado a Lilith como uma grande prostituta, e todo mundo que seguir a Lilith vai virar uma grande prostituta, não existe fundamento para essa afirmação. Eu vejo muitas sacerdotisas por aí, muitas mulheres que cultuam a Lilith casadas, com um relacionamento bacana, assim como vejo muitas mulheres que cultuam a Lilith, muitas mulheres aí sacerdotisas que são livres, solteiras, desimpedidas. Isso não quer dizer nada. O que a gente sabe em comum é que Lilith vai nos trazer uma autoestima elevada, vai nos ensinar a ser um pouco mais peneira. A gente começa a ver que aquilo ali não é bom pra gente, a gente começa a saber que a gente pode conseguir algo melhor, então a gente começa a peneirar as coisas, a gente começa a ter uma visão diferente de mundo. Talvez no passado alguém pudesse ter um comportamento, ter uma mente fechada, e você começa a ver que as coisas não são assim. Então, Safira, eu vou começar a cultuar Lilith, vou virar uma bissexual? Não. Muitas pessoas já mandaram isso no meu Instagram, essa pergunta, porque eu cultuei a Lilith, eu acendi uma vela, ou sei lá o que, e agora eu tô tendo um interesse em homem e eu não sou gay, eu sempre fui um homem hétero. Gente, de verdade, eu creio muito que as coisas são muito afloradas. A partir do momento que você abre sua mente e você começa a estudar sobre aquilo, a tendência é que as coisas se aflorem. Você está invadindo, entrando num campo que até então era desconhecido. Você sabe qual é o significado de preconceito? É opinião sem conhecimento. É você ter uma opinião antes mesmo de conhecer. Então é basicamente isso. Mas se você começa a buscar uma espiritualidade, a buscar um culto, e você começa a ter interesse em alguém do seu mesmo sexo, me desculpa, mas isso era uma coisa que já estava guardada dentro de você. E de repente, como você começou a abrir a mente, aquilo também começou a despertar. Isso não significa que vamos cultuar Lilith e o mundo vai virar gay, o mundo vai virar bi. Não. A sua sexualidade é a sua sexualidade. O que de fato você tem interesse, se é por homem, se é por mulher, se é pelos dois, isso é seu. Isso não é da espiritualidade, ok? Talvez isso se aflore por você abrir a mente, por você começar a ver o mundo de forma diferente. Mas você já tinha isso com você. Então não pode culpar. Como eu falei no começo, no primeiro tópico sobre você culpar a espiritualidade. É mais fácil você culpar a espiritualidade do que você assumir uma coisa que é sua. Ou um erro seu, ou uma vontade sua, entendeu? Então assim, é muito mais fácil você culpar a espiritualidade do que falar, eu sou assim, eu fiz isso, eu estou recebendo tal coisa porque eu dei tal coisa. Então hoje nós abordamos esses pequenos tópicos, que são tópicos muito interessantes. Talvez cada um teria que ser feito em um vídeo diferente aqui, por ser temas extensos, mas eu gosto muito de dar uma resumida para que fique uma coisa bem didática e de fácil compreensão, mas poderemos fazer cada tópico separado depois de uma forma mais elaborada, para que a gente consiga falar bem com detalhes, com o máximo de detalhes possíveis, para que todo mundo entenda. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma sugestão para fazer aqui para o canal, pode mandar um e-mailzinho para mim, eu vou deixar um e-mail aqui embaixo. Ou você pode também me seguir lá no Instagram e mandar via Instagram no direct uma sugestão, uma dúvida, um esclarecimento, enfim. Aceito parcerias, tá? Tiveram algumas pessoas que mandaram, Safira, você pode fazer uma parceria, eu queria fazer um vídeo com você.
aceito sim, se for dentro do interesse, né, do meu público, se for uma coisa que eu acho bacana, vamos fazer essa junção aí e vai ficar muito bom. Para quem tá gostando do canal, peço que vocês se inscrevam no canal, porque aí a visibilidade aumenta. Ativem também o sininho aí, porque toda vez que tiver vídeo aqui vocês vão ser informados e vocês conseguem acompanhar em tempo real. Inclusive, estou pretendendo fazer uma live aqui com 2 amigos, vai ser uma live bem interessante, com temas bem bacanas. Então vocês ativem o sininho para poder ficar por dentro de tudo que rola aqui, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês, pela participação. Vocês são muito bacanas em estar aqui colaborando com esse canal. E continuem ligadinhos que vão rolar outros vídeos bem legais pra gente, tá bom? Um beijo!